Jéssica viu ele pela primeira vez dormindo no ponto de ônibus, sem nada, sem ninguém. Ofereceu comida, depois o sofá, depois um lugar para recomeçar. Numa noite escura, ele segurou a mão dela e prometeu: "Vou casar com você quando ficar rico." Ela acreditou. O tempo passou. E ela continuou esperando. Mas quanto tempo uma promessa aguenta antes de virar outra coisa? Jéssica viu ele pela primeira vez numa terça-feira de março. Estava voltando do trabalho, uniforme azul suado grudado nas costas, mochila pesada no ombro. O ônibus a deixou no ponto das 6:30, como sempre. E, como sempre, ela seguiu a pé os 10 minutos até o quartinho que alugava na Vila Santo Antônio. Mas dessa vez, tinha alguém parado ali. Um homem jovem, magro demais, sentado no meio-fio com uma sacola rasgada ao lado. Não estava pedindo nada, só olhava para o chão, os braços cruzados sobre os joelhos. Jéssica passou direto. Abriu o portão da casa, subiu a escada externa até o quarto que ficava nos fundos. Trancou a porta, jogou a mochila na cama e foi direto para o banho. Mas quando voltou para a cozinha para fazer o jantar, olhou pela janela pequena que dava para o lado da rua. Ele ainda estava lá. Jéssica fritou um ovo, esquentou o arroz de ontem, cortou um tomate. Comeu devagar, lavou a louça, guardou tudo. Quando foi dormir, olhou mais uma vez. O homem tinha se deitado no ponto de ônibus. Usava a sacola como travesseiro. Jéssica fechou a cortina e tentou dormir. Na manhã seguinte, saiu cedo para o trabalho. Ele ainda estava lá, dormindo, ou fingindo que dormia. Ela passou direto. À noite, quando voltou, ele estava sentado de novo. Dessa vez olhando para o nada, com a mesma roupa do dia anterior. Jéssica subiu para o quarto, trocou de roupa, preparou a janta, comeu, lavou a louça e ficou parada na pia, olhando pela janela. Quantos dias ele vai ficar ali? Secou as mãos no pano de prato e desceu a escada. Wellington levantou a cabeça quando ouviu os passos. A mulher do uniforme azul estava parada na calçada, segurando um pote plástico com tampa. "Boa noite", ela disse com a voz baixa. Ele não respondeu. Só olhou para ela sem entender. "Eu fiz arroz e carne moída. Sobrou, se você quiser." Ela estendeu o pote. Wellington olhou para o pote. Depois para ela. Depois para o chão. "Não precisa", ele disse, a voz rouca de quem fala pouco. "Vai estragar se ficar na geladeira." Jéssica mentiu. "Eu não como comida requentada 2 vezes." Ele hesitou, mas o estômago doeu. Fazia 2 dias que só tinha comido um pão que alguém jogou fora na padaria. Pegou o pote devagar. "Obrigado." Jéssica fez que sim com a cabeça e voltou para o quarto. Wellington abriu o pote ali mesmo, sentado no meio-fio. Comeu com a mão, porque não tinha garfo. A carne estava quente. O arroz tinha gosto de comida feita com calma. Ele comeu tudo. Lambeu os dedos. Fechou o pote vazio e ficou segurando ele, sem saber o que fazer. Olhou para a janela do quartinho nos fundos da casa. A luz estava acesa. Jéssica apareceu de novo na noite seguinte. Dessa vez com uma marmita de isopor, garfo de plástico e um copo com suco. Wellington estava no mesmo lugar, como se não tivesse saído dali. "Boa noite", ela disse de novo. Ele se levantou, meio sem jeito. "Obrigado. De verdade. Eu vou devolver o pote." "Não precisa. Pode ficar." Ela entregou a marmita e o suco. Ele pegou, mas não comeu na hora. Ficou parado, segurando tudo, olhando para ela como se quisesse falar alguma coisa. "Você mora aqui?" Ele perguntou baixo. "Ali nos fundos." Alugou o quarto. Ele olhou para o quartinho, depois de volta para ela. "Você não tem medo de mim?" Jéssica deu de ombros. "Tenho, mas tenho medo de muita coisa. E a maioria não está sentada no ponto de ônibus." Wellington quase sorriu. "Quase." "Qual seu nome?" "Jéssica."
Wellington. Ela fez que sim, virou para ir embora. Jéssica, ela parou. Obrigado, mesmo. Ela não respondeu, só subiu a escada e entrou no quarto. No quarto dia, Jéssica levou comida de novo. No quinto também. No sexto, ela perguntou, você vai ficar aí até quando? Wellington estava comendo, sentado na beirada do ponto de ônibus. Não sei, até aparecer alguma coisa. Alguma coisa tipo o quê? Trabalho, um lugar para ficar, qualquer coisa. Ele mastigou devagar, sem olhar para ela. Eu tinha um emprego. Perdi. Morava com meu tio. Ele me botou para fora. Fiquei sem nada. Jéssica cruzou os braços. E agora? Agora eu tô aqui. Ela ficou em silêncio por um tempo. Olhou para o céu escurecendo. Olhou para o ponto de ônibus. Olhou para ele. Tá frio à noite, ela disse. Tá. Tem um sofá no meu quarto. É velho, mas dá para deitar. Wellington parou de mastigar. Olhou para ela sem acreditar. Você tá falando sério? Tô, mas é só até você achar alguma coisa. E você dorme no sofá. Eu durmo na cama, cada um no seu canto. Ele engoliu seco. Por que você tá fazendo isso? Jéssica respirou fundo. Porque se fosse eu ali, dormindo na rua, eu ia querer que alguém fizesse. Wellington ficou quieto. Depois assentiu, devagar. Obrigado. Amanhã você sobe. Traz suas coisas. Ela entrou sem esperar resposta. Wellington subiu na noite seguinte com a sacola rasgada e a roupa do corpo. Jéssica mostrou o sofá, deu um cobertor velho e um travesseiro fino. Banheiro é ali. Chuveiro é elétrico, demora para esquentar. Não faz barulho depois das 10. Tá bom. Ela foi pro quarto, fechou a cortina que separava os dois cômodos. Wellington ficou parado no meio da sala, segurando o cobertor. Olhou pro sofá, pro teto, pra cortina fechada. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com alívio. Deitou no sofá, puxou o cobertor até o queixo. No escuro, ouviu a voz dela do outro lado da cortina. Boa noite. Ele respondeu baixo. Boa noite. E obrigado. Silêncio. Depois, a voz dele de novo, quase um sussurro. Um dia eu vou casar com você. Jéssica não respondeu, mas ficou acordada por mais de 1 hora, olhando para o teto, sem saber se aquilo tinha sido uma promessa ou só palavras soltas no escuro. Wellington acordou com o cheiro de café. Abriu os olhos devagar, confuso. O teto era diferente. Não era céu aberto. Não era ponto de ônibus. Era um teto de madeira, manchado de umidade, mas era um teto. Sentou no sofá, o cobertor caído no chão. A luz do dia entrava pela janela pequena. Ouviu barulho de louça na cozinha. Levantou, dobrou o cobertor como pôde, arrumou o travesseiro. Jéssica estava na pia, de costas, lavando uma caneca. Bom dia, ele disse, a voz ainda rouca. Ela virou a cabeça. Bom dia. Tem café. Pão também, se quiser. Wellington olhou para a mesinha. Tinha uma garrafa térmica velha, 2 pães na tábua e margarina num potinho de sorvete. Obrigado. Ele sentou, serviu café, pegou um pão. Comeu devagar, sem fazer barulho. Jéssica secou a caneca, guardou no armário. Pegou a mochila. Eu saio às 6, volto às 6:30. Não mexe nas minhas coisas. Não abre a porta para ninguém. Se alguém perguntar, você não tá aqui. Wellington parou de mastigar. Tá. Ela parou na porta. E procura emprego hoje. Qualquer coisa. Não fica aqui parado o dia inteiro. Eu vou. Jéssica saiu sem olhar para trás. Wellington ficou sozinho no quarto silencioso. Olhou em volta. Era pequeno. Cozinha grudada na sala. Cortina separando o quarto. Banheiro minúsculo. Mas era limpo. Organizado. Cheirava a sabão. Terminou o café, lavou a caneca, guardou o pão e saiu para a rua. Jéssica voltou às 6:30 como sempre. Subiu a escada cansada, abriu a porta. Wellington estava sentado no sofá, a sacola ao lado.
E aí? Ela perguntou, largando a mochila. Andei pela cidade inteira. Deixei meu nome em 3 lugares. Disseram que vão ligar se aparecer alguma coisa. Você tem celular? Não. Jéssica suspirou. Então, como vão ligar? Dei o endereço daqui. Falei que alguém recebe recado. Ela olhou para ele, séria. Você deu meu endereço? Desculpa, eu não sabia o que fazer. Se quiser, eu volto lá e tiro. Jéssica ficou em silêncio. Depois balançou a cabeça. Deixa, mas na próxima vez, pergunta antes. Desculpa. Ela foi para o banheiro, tomou banho, voltou de toalha enrolada na cabeça. Wellington estava mexendo na sacola de costas. Janta em meia hora, ela avisou. Ele virou, acenou com a cabeça. A rotina começou devagar. Wellington acordava cedo, tomava café, saía para procurar emprego. Voltava à tarde, sempre antes dela chegar. Lavava a louça que usava, arrumava o sofá, ficava quieto. Jéssica chegava cansada, fazia janta para 2, comiam sem falar muito. Ele agradecia, ela acenava, cada um para o seu canto. Passou uma semana, depois 2. Ninguém ligou. Wellington começou a ficar mais tempo fora. Voltava mais tarde, às vezes com o rosto fechado. Numa quinta-feira, Jéssica perguntou: Alguém chamou você? Não, ninguém. Você está procurando todo dia? Ele olhou para ela, irritado pela primeira vez. Tô. E não é fácil quando você não tem documento, não tem referência, não tem nada. Jéssica não respondeu. Só continuou comendo. Wellington respirou fundo. Desculpa, não era para falar assim. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Na terceira semana, Jéssica recebeu o pagamento. Contou as notas em casa, calculou no papel. Aluguel, luz, água, gás, comida. Sobrava menos que o normal. Ela estava gastando mais. Olhou para o sofá. Wellington estava deitado, olhando para o teto. Wellington, ele sentou. Oi, vem aqui. Ele levantou, foi até a mesinha onde ela estava sentada. Jéssica mostrou o papel com as contas. Olha isso, essa é minha conta. Tudo o que eu ganho e tudo o que eu gasto. Wellington olhou, calado. Eu estou dividindo tudo com você. Comida, luz, água, não sobra quase nada. Ele engoliu seco. Eu sei. E eu sinto muito. Eu juro que estou tentando. Eu acredito. Mas tentar não paga a conta. Silêncio. Me dá mais um mês. Ele pediu a voz baixa. Se eu não achar nada até lá, eu saio, sem briga. Eu vou embora. Jéssica olhou para ele. Os olhos dele estavam vermelhos. Por favor. Ele sussurrou. Ela suspirou fundo. Mais um mês. Só. Wellington assentiu rápido. Obrigado. Eu prometo que não vou te decepcionar. Jéssica não respondeu, mas no fundo, uma parte dela já estava cansada. No dia seguinte, Wellington saiu antes das 6 da manhã. Voltou às 5 da tarde com um papel amassado na mão. Jéssica estava sentada na cama, dobrando roupa. Jéssica! Ela olhou pela cortina. O quê? Consegui! Consegui a entrevista! Ele entrou no quarto sem pedir licença, segurando o papel como troféu. Loja de material de construção. Segunda-feira às 9. O cara disse que está precisando de alguém pro estoque. Jéssica pegou o papel, leu. É longe daqui. Eu vou a pé, não tem problema. E se não der certo? Vai dar. Eu sei que vai. Ela devolveu o papel. Tomara. Wellington sorriu. Pela primeira vez desde que tinha entrado ali, ele sorriu de verdade. Eu vou conseguir. Você vai ver. E quando eu conseguir, eu vou casar com você. Como eu prometi. Jéssica olhou para ele. Você não precisa prometer isso toda hora. Mas eu quero. Você me salvou. Eu não esqueço. Ela virou de volta para a roupa. Vai arrumar suas coisas para segunda. Wellington saiu do quarto ainda sorrindo. Jéssica dobrou a última camisa, guardou no armário. E ficou olhando para a parede, sem saber se acreditava naquela promessa
ou se só queria acreditar. O fim de semana passou devagar. Wellington estava nervoso. Ensaiava o que ia falar na entrevista. Perguntava para Jéssica se a roupa estava boa. Ela dizia que sim, mas a camisa dele estava velha, rasgada no ombro. No domingo à noite, Jéssica abriu o armário e tirou uma camisa branca masculina guardada no fundo. "Põe essa." Wellington pegou a camisa. Olhou. "De quem é?" "Era do meu irmão. Ele não usa mais." "Seu irmão não vai querer de volta?" "Não. Ele morreu." Wellington ficou sem palavras. "Desculpa." "Não precisa. Já faz tempo." Ela entregou a camisa e voltou para o quarto. Wellington segurou a camisa limpa, passada, cheirando a armário fechado. E pela primeira vez, entendeu que Jéssica não estava só ajudando um estranho. Ela estava tentando acreditar que ainda existia bondade no mundo. Na segunda-feira, Wellington acordou às 5. Tomou banho demorado, vestiu a camisa branca, passou a mão no cabelo molhado. Jéssica estava na cozinha fazendo café. "Consegue comer alguma coisa antes de ir?" "Não. Tô nervoso demais." "Come pelo menos um pão. Você vai precisar." Ele comeu por obrigação. Às 7h30, estava pronto. Jéssica parou na porta com ele. "Boa sorte. Obrigado. Por tudo." Ele saiu. Jéssica ficou parada na janela, vendo ele descer a rua e sumir na esquina. Rezou baixinho, sem saber para quem. Que dê certo, pelo menos dessa vez. Porque se não desse, ela ia ter que tomar a decisão que estava adiando há semanas, e mandar ele embora ia doer mais do que ela imaginava. Wellington voltou às 3 da tarde. Jéssica ainda não tinha chegado do trabalho. Ele subiu a escada devagar, entrou no quarto, sentou no sofá e ficou parado, olhando para a porta. Quando ela chegou às 6h30, ele levantou de um pulo. "E aí?" ela perguntou, largando a mochila. "Consegui." Jéssica parou. "Conseguiu o quê?" "O emprego." "Eu consegui." Ela soltou o ar que nem sabia que estava segurando. "Sério?" "Sério. Começo amanhã, das 8 às 6. Salário mínimo, mas é carteira assinada." Jéssica sentou na cadeira, cansada, mas aliviada. "Que bom, Wellington." De verdade. Ele sorriu, mas era um sorriso diferente. Tinha orgulho e alívio também. "Eu te falei que ia conseguir." Falou. "E eu vou te ajudar agora. Com tudo. Aluguel, comida, conta. Você não vai carregar isso sozinha mais." Jéssica acenou com a cabeça, sem força para responder. Wellington continuou falando, animado, mas ela mal estava ouvindo. Só sentia um cansaço enorme e uma pontinha de esperança que ela não queria admitir. Wellington começou a trabalhar no dia seguinte. Saía às 7 da manhã, voltava às 7 da noite. Chegava suado, com cheiro de cimento e tinta. Tomava banho, jantava o que Jéssica fazia, ia dormir cedo. No fim da primeira semana, ele trouxe dinheiro. "Aqui, adiantaram um pouco para mim." Jéssica olhou para as notas amassadas na mão dele. "Quanto é?" 50. "Não é muito, mas ajuda, né?" Ela pegou o dinheiro e guardou. "Ajuda sim. Obrigada." Wellington sorriu. "Agora eu tô trabalhando. Daqui para frente vai melhorar." Jéssica fez que sim. Mas no fundo, uma parte dela ainda estava esperando ele desistir. Passou um mês. Wellington recebia no dia 5, o primeiro salário de verdade. Jéssica estava na cozinha quando ele chegou, mais cedo que o normal. "Jéssica!" ela virou. "Recebi." Ele mostrou o envelope fino com o dinheiro dentro. "Quanto veio?" 1.100. Descontaram o vale que peguei na primeira semana. Jéssica limpou as mãos no pano de prato. "E aí? Vai me dar quanto?" Wellington abriu o envelope, contou as notas. "Metade? Metade das contas ou metade do salário?" "Metade do salário. 550. Jéssica fez as contas mentalmente. O aluguel era 400.
Luz, água e gás davam mais 150. Comida para 2, mais 200. 750 no total. Se ele desse 550, ela pagaria 200. Era justo. Era até melhor do que ela esperava. Tá bom. Wellington separou o dinheiro. Entregou. Pronto. Agora a gente divide tudo. Jéssica pegou as notas e guardou. Obrigada. Ele ficou parado, segurando o resto do dinheiro na mão. Eu vou guardar essa parte, para juntar. Juntar para quê? Pra gente, pro futuro. Jéssica não respondeu. Wellington guardou o dinheiro no bolso e foi pro banho. Ela ficou sozinha na cozinha, olhando para as notas na mão. Era a primeira vez em meses que o dinheiro rendia, mas alguma coisa ainda não parecia certa. No segundo mês, Wellington trouxe o salário de novo. Dessa vez, deu 400. Desculpa. Tive que comprar uma bota. O chefe disse que é obrigatório usar bota com biqueira de aço. Jéssica olhou para ele. Quanto custou a bota? 150. E o resto? Wellington hesitou. Guardei. Para juntar. Juntar para quê, Wellington? Pro nosso futuro. Eu te falei. Ela respirou fundo. O futuro a gente constrói pagando o presente. Eu preciso de 500 no mínimo. As contas não baixaram. Eu sei, mas eu preciso ter alguma coisa minha também, Jéssica. Eu não posso viver sem nada no bolso. Você tá morando de graça, comendo de graça. Eu não cobrei nada nos primeiros meses. E eu te agradeço todo dia por isso. Mas agora eu tô trabalhando. Eu preciso de roupa, de calçado, de calçado? Wellington ficou vermelho. Meu tênis está rasgado, a bota eu uso só no trabalho. Jéssica olhou para o chão. O tênis dele realmente estava velho. Ela suspirou. Tá bom. Mas mês que vem você me dá os 500 certinho, sem desculpa. Pode deixar. Mas ela sabia que não ia acontecer. No terceiro mês, Wellington trouxe 450. Ela não perguntou o que tinha acontecido com o resto. No quarto mês, Wellington apareceu com um celular novo. Subiu no quarto e encontrou Wellington deitado no sofá, mexendo no celular. Celular? Ela perguntou surpresa. Ele levantou a tela. Comprei parcelado. 12 vezes. Não deu quase nada de entrada. Quanto de entrada? 50. Jéssica sentou na cadeira, cansada. Wellington, eu preciso do dinheiro do aluguel. Hoje. Eu sei, eu vou te dar. Agora. Ele levantou, foi até a sacola dele, mexeu no fundo e tirou algumas notas amassadas. Aqui, 300. Jéssica olhou para o dinheiro. Faltam 100. Eu sei. Eu vou te dar semana que vem. Você disse isso mês passado e no mês anterior. Jéssica, eu tô pagando. Nem sempre eu consigo dar tudo de uma vez, mas eu tô pagando. Pagando menos do que devia e gastando o resto com você. Wellington ficou vermelho. Eu trabalho, eu mereço ter alguma coisa minha também. Você mora aqui, come aqui, dorme aqui e tá devendo. Eu não tô devendo, eu só tô... Tá atrasado, que é a mesma coisa. Silêncio. Wellington guardou o celular no bolso. Tá bom, semana que vem eu acerto tudo. Jéssica não respondeu. Pegou os 300 e foi pagar o aluguel. Usou o dinheiro dela para completar. De novo. Naquela noite, Jéssica deitou na cama e ficou olhando para o teto. Do outro lado da cortina, ouvia Wellington mexendo no celular. O brilho da tela iluminava a sala, e ela percebeu que ele não estava mais preocupado em compensar. Só estava confortável. Jéssica parou de cobrar. Não porque aceitou, mas porque cansou. Quando deu 1 ano e meio, ela já sabia que a promessa tinha virado rotina. Wellington continuava trabalhando, saindo, voltando. Dava o dinheiro que sobrava. Às vezes 300, às vezes 250. Uma vez, só 200. Ela pegava sem falar nada, completava com o dela, pagava as contas e guardava o resto do silêncio dentro do peito.
Foi numa quinta-feira que ela percebeu que não conhecia mais o homem que morava com ela. Estava lavando louça depois da janta quando Wellington entrou na cozinha, mexendo no celular. Jéssica, amanhã eu vou chegar mais tarde. Ela não virou. Por quê? Vou sair com o pessoal do trabalho. Aniversário do Cláudio. Tá. Você não vai perguntar onde? Não. Wellington guardou o celular irritado. Que foi? Tá brava? Não. Então por que essa cara? Jéssica fechou a torneira, secou as mãos. Eu não tenho cara nenhuma, Wellington. Pode ir. Jéssica, você tá estranha faz semanas. Ela virou para ele. Estranha como? Assim. Quieta. Não fala comigo direito. E o que você quer que eu fale? Wellington cruzou os braços. Sei lá. Qualquer coisa. A gente não conversa mais. Jéssica deu um sorriso cansado. A gente nunca conversou, Wellington. Você fala. Eu escuto. Sempre foi assim. Isso não é verdade. É. Você fala do trabalho, fala dos seus planos, fala do que você quer comprar, mas nunca pergunta nada sobre mim. Wellington ficou sem resposta. Jéssica voltou para a pia. Pode ir amanhã. Eu não ligo. Ele ficou parado por mais alguns segundos. Depois saiu sem falar nada. Jéssica ouviu ele se jogar no sofá e continuou lavando a louça, sozinha. Na sexta, Wellington saiu às 7 da noite. Camisa nova de novo. Perfume emprestado de alguém. Jéssica estava sentada na cama, dobrando roupa. Tchau, ele disse da porta. Tchau. Ele saiu. Ela continuou dobrando. Às 11 da noite, deitou. Às 2 da manhã, ouviu a porta abrir. Passos cambaleantes. Ele trombou em alguma coisa, xingou baixo. Caiu no sofá. Jéssica ficou de olhos abertos, ouvindo a respiração pesada dele do outro lado da cortina. Não sentiu raiva, não sentiu tristeza, só sentiu vazio. No sábado de manhã, Wellington acordou tarde. Saiu do sofá com a cabeça doendo, foi direto para o banheiro. Jéssica estava na cozinha tomando café. Bom dia, ele disse, a voz rouca. Bom dia. Ele serviu café, sentou. Desculpa por ontem. Bebi demais. Tudo bem? Não é sempre que eu faço isso. Eu sei. Wellington tomou um gole de café, olhou para ela. Você não vai perguntar como foi? Não. Por quê? Jéssica levantou, lavou a caneca. Porque eu não faço mais parte da sua vida, Wellington. Eu só moro no mesmo lugar que você. Que conversa é essa? A verdade. Ele bateu a caneca na mesa. Jéssica, eu trabalho, eu pago as contas, eu faço a minha parte. Você paga metade das contas, às vezes menos. E o que você quer? Que eu dê tudo. Eu quero que você cumpra o que prometeu. Wellington ficou vermelho. Eu vou cumprir, quando der. Quando der ou quando sobrar. Que diferença faz? Jéssica virou para ele cansada. A diferença é que para você eu virei obrigação. Não sou mais prioridade. Isso não é verdade. Você compra tênis, celular, roupa, sai com os amigos e só depois pensa em mim. Wellington levantou irritado. Eu não posso ter nada? Eu trabalho, Jéssica. Eu mereço aproveitar um pouco. Aproveita. Ninguém tá te impedindo. Então qual é o problema? Jéssica respirou fundo. O problema é que você esqueceu quem te ajudou quando você não tinha nada. Silêncio. Wellington olhou para ela sem saber o que dizer. Jéssica pegou a mochila. Vou sair. Volto mais tarde. Ela saiu. Wellington ficou sozinho na cozinha, segurando a caneca vazia. Sentiu um incômodo pequeno no peito. Jéssica voltou no fim da tarde. Wellington estava no sofá, assistindo vídeo no celular. Ela entrou, largou a mochila, foi direto para o quarto. Não falou nada. Ele também não. Fizeram jantas separados. Ela comeu na cama, ele comeu na sala. A noite passou em silêncio. E assim começou uma rotina nova. Eles moravam juntos, mas viviam separados. Passaram-se 3 semanas assim.
Wellington saía cedo, voltava tarde. Jéssica fazia a parte dela, ele fazia a dele. Conversavam o mínimo. Bom dia, boa noite, só. Foi num sábado à tarde que Wellington trouxe uma sacola de loja. Jéssica estava limpando a cozinha. Olha o que eu comprei. Ela olhou. Uma calça jeans nova, uma blusa. Legal. Tava em promoção. Não resisti. Jéssica voltou a esfregar a pia. Wellington guardou a sacola. Ficou parado. Jéssica, a gente não pode continuar assim. Assim como? Desse jeito. Sem conversar, sem... Sei lá, parece que a gente é estranho. Ela parou de esfregar. E a gente não é? Wellington franziu a testa. Como assim? Jéssica virou para ele. A gente não namora, não sai junto, não faz nada junto. Você vive a sua vida, eu vivo a minha. A gente só divide o aluguel. Não é só isso. Então, o que é? Wellington hesitou. A gente vai casar. Eu te prometi. Jéssica deu um sorriso triste. Você prometeu faz mais de 1 ano, Wellington. E desde então, nunca mais falou nisso. Porque eu estou esperando o momento certo. E quando vai ser o momento certo? Quando eu estiver mais estável? Quando sobrar. É sempre quando sobrar. Wellington ficou sem resposta. Jéssica voltou para a pia. Esquece. Não importa mais. Importa sim. Não importa. Ela terminou de lavar, secou as mãos, foi para o quarto. Wellington ficou parado na sala segurando a sacola com roupa nova. E pela primeira vez percebeu que tinha perdido alguma coisa, mas ainda não sabia o quê. Naquela noite Wellington ficou acordado, deitado no sofá, olhando para o teto. Pensou em Jéssica, no jeito que ela olhava para ele agora, diferente. Antes, ela olhava com esperança. Agora olhava com cansaço. Ele queria consertar. Queria falar alguma coisa, mas não sabia o quê, porque no fundo ele sabia que ela estava certa. Ele tinha se acomodado, tinha esquecido, e agora não sabia como voltar atrás. No domingo de manhã, Wellington acordou decidido. Tomou café, esperou Jéssica sair do quarto. Jéssica, a gente precisa conversar. Ela parou na porta. Sobre o quê? Sobre nós. Não tem nós, Wellington. Tem sim, e eu quero consertar. Jéssica olhou para ele cansada. Não tem o que consertar. Você é livre. Eu sou livre. A gente só mora junto. Eu não quero que seja assim. Então o que você quer? Wellington respirou fundo. Eu quero que a gente volte a ser como antes. Jéssica deu um sorriso sem alegria. Antes você precisava de mim. Agora você não precisa mais. Não dá para voltar. Mas eu ainda gosto de você. Gostar não é suficiente, Wellington. Ela pegou a mochila e saiu. Wellington ficou sozinho. E entendeu tarde demais que tinha quebrado alguma coisa que não sabia como colar de volta. Passou mais um mês. Wellington tentou. Do jeito dele. Chegava mais cedo. Perguntava se ela precisava de alguma coisa. Trazia pão no fim de semana. Dava o dinheiro certinho no começo do mês. Mas Jéssica continuava distante. Não era frieza, era cansaço. E ele não sabia como reverter isso. Foi numa quarta-feira à noite que tudo mudou. Jéssica estava sentada na cama, olhando para a parede. Wellington entrou no quarto sem bater. Jéssica, a gente precisa conversar de verdade. Ela não virou. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, Wellington. A vida está seguindo. Ele se sentou na beirada da cama. Não tá não. Você está diferente. Eu tô diferente. E eu não quero que seja assim. Jéssica finalmente olhou para ele. E como você quer que seja? Como era antes? Antes quando? Quando você não tinha nada e eu te sustentava? Wellington respirou fundo. Não. Antes quando a gente se importava um com o outro. Jéssica deu um sorriso cansado.
Eu ainda me importo, Wellington. Só não espero mais nada. Esperar o quê? Que você cumpra o que prometeu. Silêncio. Wellington baixou a cabeça. Eu sei que demorei, mas eu vou casar com você. Eu só tô esperando estar pronto, ela completou. É sempre isso. Você tá esperando estar pronto. É verdade. E quando você vai estar? Wellington ficou quieto. Jéssica levantou da cama, foi até a cômoda, abriu a gaveta e pegou um papel amassado. Entregou para ele. O que é isso? Lê. Wellington abriu o papel. Era uma lista escrita à mão, com datas. Março. Ele prometeu casar quando arrumar emprego. Agosto. Ele disse que precisa se estabilizar primeiro. Outubro. Ele falou que vai juntar dinheiro para o casamento. Dezembro. Ele disse que não é o momento certo ainda. Wellington olhou para a lista, depois para ela. Você anotou tudo? Anotei. Porque eu queria acreditar. E toda vez que você prometia de novo, eu achava que dessa vez ia ser diferente. Ela pegou o papel de volta, amassou e jogou no lixo. Mas não foi. Wellington ficou parado, sem saber o que dizer. Jéssica, eu não sabia que você estava assim. E como você achava que eu ia estar? Feliz? Não, mas eu achei que você entendia que eu precisava de tempo. Jéssica cruzou os braços. Tempo para quê, Wellington? Você já tem emprego, já tem roupa, celular, dinheiro guardado. Mas não é suficiente. Suficiente para quê? Ele hesitou. Para casar direito. Fazer as coisas certas. Jéssica deu um passo à frente. Eu nunca pedi para você fazer as coisas certas. Eu só queria que você cumprisse a promessa, do jeito que fosse. Mas você não quer. Silêncio pesado. Wellington olhou para ela, depois para o chão. Não é que eu não quero. É que eu não sei se eu estou pronto. Jéssica sentiu alguma coisa quebrar dentro dela. Não era raiva, era alívio, porque finalmente ele tinha falado a verdade. Obrigada, ela disse baixo. Wellington levantou a cabeça confuso. Obrigada por quê? Por falar a verdade. Depois de 1 ano e meio, você finalmente falou. Ele ficou vermelho. Jéssica, Não, deixa eu falar agora. Ela se sentou na cama, cansada. Quando eu te ajudei, você era um homem sem nada, dormindo na rua, com fome, sem esperança. Wellington escutou, quieto. Eu não te ajudei porque queria alguma coisa em troca. Ajudei porque achei que era o certo. Eu sei. Mas aí você prometeu casar comigo, sem eu pedir, e eu acreditei. Ela olhou para ele. Mas o tempo foi passando, e você foi mudando. Você arrumou emprego, começou a ganhar dinheiro, comprou suas coisas, fez amizades, criou uma vida. Wellington tentou falar, mas ela continuou. E eu continuei na mesma, no mesmo quarto, no mesmo trabalho, esperando. Lágrimas começaram a descer, mas a voz dela estava firme. E você parou de me ver, parou de me incluir nos seus planos. Eu virei só a mulher que mora aqui. Isso não é verdade, ele disse, mas sem convicção. É sim, e você sabe que é. Wellington baixou a cabeça. Jéssica limpou as lágrimas. Então eu vou te perguntar uma coisa, e eu quero que você seja honesto comigo. Ele olhou para ela. Você ainda quer casar comigo? Silêncio. Wellington abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu não sei. Jéssica assentiu devagar. Tá bom. Jéssica, não é que eu não queira, é que é complicado. Complicado como? Ele passou a mão no rosto. Eu não sei se a gente combina. Combina? É. A gente é muito diferente. Você gosta de ficar em casa. Eu gosto de sair. Você não gasta com nada. Eu gosto de comprar minhas coisas. Jéssica riu sem alegria. Eu não gasto porque não sobra, Wellington. E você gasta porque eu pago a maior parte das contas.
Ele ficou vermelho de novo. Não é assim. É exatamente assim. Silêncio. Wellington levantou nervoso. Olha, eu tô tentando ser honesto aqui. Eu não quero te enganar. Então não engana. Fala a verdade de uma vez. Ele respirou fundo. Eu não quero casar agora. Talvez no futuro. Mas agora não. Jéssica sentiu o peito apertar, mas não foi surpresa. Foi confirmação. Obrigada, ela disse de novo. Jéssica, não. Eu falei sério. Obrigada por falar a verdade. Foram quase 2 anos dividindo o que era dela, enquanto ele guardava o que era dele. Ela foi até o armário e pegou a sacola dele. O que você está fazendo? Você vai ter que sair. Wellington ficou pálido. Jéssica, não precisa ser assim. Precisa, porque eu não consigo mais viver assim. A gente pode tentar de novo. Conversar. Dar um tempo? Não. Acabou. Ela entregou a sacola para ele. Pega suas coisas e vai embora. Wellington segurou a sacola tremendo. Eu não tenho para onde ir. Você tem emprego. Tem dinheiro guardado. Você vai se virar. Jéssica, por favor. Vai, Wellington. Ele olhou para ela, desesperado. Eu não queria que terminasse assim. Eu também não, mas você escolheu. Ele pegou as roupas, o celular, os tênis novos, colocou tudo na sacola. Parou na porta, olhou para ela uma última vez. Desculpa. Jéssica não respondeu. Wellington saiu. Desceu a escada. Jéssica ouviu os passos dele se afastando. Depois ouviu a porta do portão bater e ficou sozinha. Sentou na cama, olhou para o quarto vazio e pela primeira vez em meses sentiu que conseguia respirar direito. Naquela noite, Jéssica deitou sem cortina separando os cômodos. Olhou para o sofá vazio, para o cobertor dobrado em cima dele. Não sentiu saudade, não sentiu raiva, só sentiu cansaço e um alívio estranho. Porque ela tinha passado tanto tempo esperando que Wellington a escolhesse, que esqueceu de se escolher. Agora, finalmente, tinha feito isso. E doía. Mas era um tipo de dor que ela sabia que ia passar. Porque pela primeira vez ela não estava esperando mais nada de ninguém, só dela mesma. Os primeiros dias foram estranhos. Jéssica acordava cedo, olhava para o sofá vazio e demorava alguns segundos para lembrar. Ele não está mais aqui. Fazia café só para ela. Comia sozinha. Lavava uma caneca, um prato, guardava. O silêncio era diferente agora. Antes era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Agora era só silêncio. No terceiro dia, a senhoria bateu na porta. Jéssica estava trocando de roupa para ir trabalhar. Oi, Jéssica. Oi, dona Marta. A mulher olhou para o quarto por cima do ombro dela. Cadê o rapaz? Foi embora. Embora como? A gente terminou. Ele saiu. Dona Marta fez uma cara de quem não se surpreendeu. Eu sabia que não ia durar. Jéssica não respondeu. Homem que precisa de ajuda para se levantar sempre esquece quem ajudou. A senhoria continuou. Eu já vi isso 1000 vezes. Pois é. Você vai continuar pagando sozinha? Vou. Igual eu sempre fiz. Dona Marta acenou com a cabeça. Qualquer coisa você me avisa. Se não der, a gente conversa. Tá bom, obrigada. A mulher desceu a escada. Jéssica fechou a porta e ficou parada, olhando para o quarto vazio. Eu sempre fiz. Era verdade. Ela sempre tinha feito tudo sozinha. Wellington só tinha ocupado espaço. No fim de semana, Jéssica limpou o quarto inteiro, lavou o sofá, dobrou o cobertor e guardou no armário. Jogou fora um par de meias velhas que ele tinha esquecido. Abriu as janelas, deixou o sol entrar, e pela primeira vez em meses o lugar pareceu dela de novo. Na segunda-feira foi trabalhar normalmente. A colega, Neuza, percebeu que ela estava diferente. Você está mais leve, ela disse no intervalo. Jéssica deu um sorriso pequeno. É? É. Parece que tirou um peso das costas.
Tirei. Mandei o Wellington embora. Neuza arregalou os olhos. Sério? E ele foi de boa? Foi. Tentou argumentar, mas no final pegou as coisas e saiu. Nossa, e você tá bem? Jéssica pensou antes de responder. Tô cansada, mas tô bem. Neuza apertou o braço dela. Você fez certo. Homem que não valoriza tem mais é que ir embora mesmo. Jéssica assentiu. Mas no fundo não era sobre valorização. Era sobre promessas que viraram desculpas. E ela tinha cansado de esperar. 2 semanas depois, Jéssica estava voltando do trabalho quando viu ele. Wellington estava parado na esquina da rua dela, mãos no bolso, olhando para o chão. Ela parou. Pensou em voltar, em dar a volta, em evitar. Mas não. Continuou andando. Ele levantou a cabeça quando a viu. Jéssica. Ela parou a 2 metros dele. Oi. Posso falar com você? Depende. Sobre o quê? Wellington olhou em volta, nervoso. Sobre a gente. Não tem mais a gente, Wellington. Eu sei, mas eu queria te pedir desculpas. Jéssica cruzou os braços. Pode falar. Ele respirou fundo. Eu errei. Com você. Com tudo. Eu sei que eu fui egoísta. Que eu esqueci do que você fez por mim. Jéssica esperou. E eu queria te agradecer. De verdade. Porque se não fosse por você, eu não sei onde eu estaria agora. Provavelmente na rua ainda, ela disse, sem maldade. Só fato. Wellington baixou a cabeça. Provavelmente. Silêncio. E onde você está morando? Ela perguntou. Com uns colegas do trabalho. A gente alugou um quarto. É apertado, mas dá. Que bom. Ele olhou para ela. Jéssica, eu sinto muito. De verdade. Eu sei. E se der, se um dia você quiser tentar de novo, não vai dar, Wellington. Ele parou. Nunca. Nunca. Wellington ficou parado, processando. Por quê? Jéssica olhou para ele com calma. Porque eu não quero mais esperar. E com você, é só isso que eu ia fazer. Mas eu posso mudar. Eu tô mudando. Talvez, mas não por mim. E não comigo. Ele tentou falar, mas ela continuou. Você só tá aqui porque tá com saudade do conforto. Não de mim. Wellington ficou vermelho. Não é verdade. Você sente falta de ter alguém cuidando de você, não de me ter. Silêncio pesado. Jéssica deu um passo para trás. Cuida da sua vida, Wellington, e deixa eu cuidar da minha. Jéssica, tchau. Ela passou por ele e seguiu para casa. Wellington ficou parado na esquina, vendo ela subir a rua. Quis gritar, quis correr atrás, mas não fez nada, porque sabia que ela estava certa. Jéssica entrou em casa, trancou a porta e encostou nela. Respirou fundo. Sentiu um aperto no peito. Mas não era arrependimento. Era só o peso de fechar uma porta que ela tinha deixado entreaberta por tempo demais. Largou a mochila, foi para o banheiro, lavou o rosto. Olhou no espelho. Tinha olheiras. Estava mais magra, mais cansada, mas estava inteira. E isso era suficiente. Os meses foram passando. Wellington não apareceu mais. Jéssica continuou trabalhando, pagando as contas, vivendo sozinha. De vez em quando, Neuza perguntava se ela não queria conhecer alguém. Não agora, Jéssica respondia. Mas você não pode ficar sozinha para sempre. Não vou ficar, mas por enquanto tá bom assim. E era verdade. Ela não estava procurando ninguém. Não estava esperando nada. Estava vivendo. Mas ainda não sabia se tinha terminado de sentir. Naquela noite, deitou olhando para o teto. E pensou uma coisa que não esperava pensar. Se ele batesse na porta de novo, o que eu faria? Não sabia a resposta. E isso a incomodou mais do que deveria. Deitou olhando para o teto, ouvindo o silêncio. Era um silêncio diferente agora. Não pesado, mas também não leve. Só silêncio. 3 anos se passaram.
Jéssica continuava morando no mesmo quarto, mas agora tinha conseguido uma promoção no trabalho. Não era muito, mas ajudava. Tinha pintado as paredes, comprado uma mesa pequena, um abajur, coisas simples que faziam o lugar parecer mais dela. Não namorava ninguém. Não por opção, mas porque ninguém tinha aparecido. E ela não estava procurando. Vivia, trabalhava, pagava as contas, via amigas de vez em quando. Era uma vida pequena, mas era dela e estava em paz com isso. Foi numa quinta-feira, no fim da tarde, que alguém bateu na porta. Jéssica estava fazendo janta. Abaixou o fogo e foi atender. Abriu a porta e parou. Wellington estava parado na entrada, de pé, com as mãos no bolso. Mas era um Wellington diferente. Cabelo cortado, barba feita, roupa boa, calça social, camisa clara, sapato limpo. Ele sorriu, meio sem jeito. Oi, Jéssica. Ela ficou parada na porta, sem reação. Oi, posso conversar com você? Jéssica olhou para ele, processando. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre tudo. Ela respirou fundo. Wellington, faz 3 anos. Eu sei. E eu pensei em você esse tempo todo. Jéssica cruzou os braços. O que você quer? Ele olhou para o chão, depois para ela. Eu quero te pedir uma chance, de novo. Ela não respondeu. Só ficou parada esperando. Wellington continuou. Eu mudei, Jéssica. De verdade. Eu tenho um emprego melhor agora. Ganho quase o dobro do que ganhava. Tenho um carro usado, mas é meu. Aluguei um apartamento pequeno, mas é limpo, arrumado. Ele deu um passo para frente. E eu tô pronto agora. Pronto para casar. Pronto para ter uma vida de verdade. Pronto para cumprir o que eu te prometi. Jéssica olhou para ele em silêncio. Wellington abriu um sorriso esperançoso. Eu sei que eu errei. Eu sei que demorei. Mas agora eu posso te dar tudo o que você merece. A gente pode recomeçar. Do jeito certo. Ela não disse nada. Ele ficou nervoso. Jéssica, você não vai falar nada? Ela respirou fundo. Você quer entrar? Wellington hesitou, surpreso. Pode? Pode! Ele entrou, olhou em volta. O quarto estava diferente, mais arrumado, mais vivo. Jéssica fechou a porta e ficou parada, de braços cruzados. Senta. Wellington sentou no sofá. O mesmo sofá onde ele tinha dormido 3 anos atrás. Jéssica ficou de pé. Então? Ele perguntou. O que você acha? Do quê? De tentar de novo, eu e você. Jéssica olhou para ele com calma. Por que você voltou, Wellington? Ele franziu a testa. Como assim, por quê? Porque eu quero ficar com você. Você quer ou você pode? Wellington ficou confuso. Qual a diferença? Jéssica não respondeu. Só olhou para ele em silêncio. Wellington levantou nervoso. Jéssica, nesses 3 anos todos, você apareceu aqui alguma vez? Ele ficou quieto. 3 anos é tempo demais para quem ama de verdade. Wellington deu um passo à frente, desesperado. Jéssica, eu te amo. Ela deu um sorriso triste. Não, você ama a mulher que te ajudou quando não tinha nada. Mas ela não existe mais. Jéssica. Jéssica foi até a porta e abriu. Você voltou porque agora pode. Eu fiquei porque não tinha escolha. Silêncio. Wellington sentiu o peito apertar. Então não tem mais chance? Não. Wellington deu um passo em direção à porta. Parou. Eu sinto muito. Eu sei, mas sentir não muda nada. Wellington saiu. Desceu a escada devagar. Parou no portão. Olhou para trás, para a janela do quarto. Jéssica estava parada lá, olhando para ele. Ele acenou, sem jeito. Ela não acenou de volta. Só fechou a cortina. Wellington ficou parado por mais alguns segundos. Depois foi até o carro, entrou, ligou. E pela primeira vez entendeu o peso do que tinha perdido. Não por não ter dinheiro,
Não por não estar pronto, mas porque quando finalmente estava, a pessoa que esperou por ele tinha cansado de esperar. E o tempo não volta. Jéssica fechou a porta, encostou nela e respirou fundo. Não chorou, não sentiu raiva, só sentiu paz. Foi até a cozinha, voltou a fazer a janta. Comeu sozinha, como sempre. Lavou a louça. Guardou tudo. E quando foi deitar, olhou para o teto e pensou no que tinha acontecido. Wellington tinha voltado, com tudo que tinha prometido, e ela tinha recusado. Não por orgulho, não por raiva, mas porque finalmente tinha entendido uma coisa. Promessa que demora demais vira mentira. E ela não precisava mais de mentiras, precisava de paz. E tinha encontrado, sozinha. Lá fora, Wellington dirigia devagar pelas ruas da cidade. Pensou em voltar, em bater na porta de novo, em insistir. Mas não fez nada, porque sabia que tinha perdido, não Jéssica, mas o tempo que ela tinha dado. Porque ele tinha escolhido quando voltar, e ela tinha escolhido quando parar de esperar. E quando ele chegou, ela já tinha ido embora. Dirigiu até o apartamento vazio que tinha alugado. Entrou, ligou a luz, olhou em volta. Tinha tudo o que queria, mas estava sozinho. E pela primeira vez entendeu que existem coisas que o dinheiro não compra de volta. E tempo é uma delas.